Eu me chamo André Trindade, eu sou autor, sou educador e terapeuta. Trabalho em consultório, presto trabalhos em escolas e escrevo a respeito desse tema que é o corpo da criança e do adolescente. Esse livro, Mapas do Corpo, é o meu novo livro e trata do corpo e do desenvolvimento motor e postural da criança desde os 3 até os 15 anos. Eu me interessei pela psicologia porque, como adolescente, eu participei de um grupo de psicodrama e ali achei muito interessante a questão da psicologia. Junto com isso, eu me interessava pelo corpo em movimento e, em especial, eu, naquele momento, participei de um grupo de danças folclóricas. Então, eu logo, quando eu prestei vestibular, eu já pensei em algo que reunisse o corpo em movimento e a psicologia. Na verdade, reunir o corpo em movimento e a psicologia não era um assunto pronto. Eu tive que construir nesses 25 anos de carreira, né? Então, eu comecei com a minha formação acadêmica em psicologia, na PUC de São Paulo, e depois comecei a procurar pelo mundo e justamente caí na Bélgica, nesse centro de cadeias musculares e articulares, GDS. Então ali fui fazer um curso para estrangeiros. Era um curso que acontecia em estágios, né? E ali já tinha um começo, uma semente dessa unidade entre o corpo e os desejos, os pensamentos, os sentimentos, né? A gente já estava trabalhando a ideia de um corpo não apenas mecânico, né? Então eu não estava dentro da área, vamos dizer, da fisiatria ou da fisioterapia, que trabalha o corpo, trabalha muito bem, o corpo mecânico, né? Eu me interessava por um corpo subjetivo. Então, o corpo vivido, como cada um vive esse corpo, né? Como cada criança, cada bebê, o meu primeiro livro é sobre bebês, né? Sobre bebês, como cada bebê vive a experiência do movimento e vai construindo a sua identidade a partir do movimento. Isso é claro no bebê, né? Se a gente olhar um bebê, à medida que um bebê aprende a engatinhar, ou aprende a sentar, ou aprende a segurar um objeto, ele se reconhece como aquela pessoa que é capaz daquele movimento, naquele contexto emocional, né? Então, a gente vai vendo quanto o movimento vai construindo a personalidade da criança e mesmo do adolescente, né? E quanto o movimento tem de expressão. Como que a gente se comunica através do corpo? Né? Eu estou falando aqui com você, eu já começo a usar a minha mão, eu já entro numa expressão, né? Mas isso é um pouco o que trata o Mapas do Corpo, né? Como que a gente pode olhar para um adolescente, por exemplo, né, que é uma questão difícil, isso eu estou falando como os pais e os educadores podem olhar para um adolescente e entender o que está se passando com ele a partir daquela postura, que normalmente é uma postura desorganizada e desinteressada, né, dentro da sala de aula ou dentro da vida social, né? Assim, então, a gente pode entender, ajudar, propor, né? E essa é a função do livro. E para a criança também, quer dizer, hoje, por exemplo, um tema importante é o tema da concentração. As crianças têm pouca concentração, e nós adultos também, mas então, né, a gente já vê nas crianças essa questão. E quanto isso está ligado ao corpo? Daí você fala assim, não, mas concentração é um estado psíquico, é um estado neurológico, é um estado de atenção, né? Não tem nada a ver com o corpo? Sim, tem a ver com o corpo, né? Tem a ver com a postura, né? Quer dizer assim, um esportista, por exemplo, que vai fazer uma corrida de carro, ele se prepara corporalmente
para poder estar concentrado por 2, 3 horas, numa concentração muito profunda, né? E as nossas crianças também. Então o livro, ele tem um pouco esse escopo, esse olhar para o corpo, para o movimento, para o comportamento e aqui em especial da criança e do adolescente. Como e onde as crianças aprendem sobre o próprio corpo, observo frequentemente a preocupação de pais e professores com a desorganização corporal das crianças e suas atitudes de correção. Senta direito, menino, endireita as costas. Quem ensina a criança a sentar-se harmoniosamente, a segurar o lápis, a manter um bom posicionamento do corpo nas diferentes situações do dia a dia? Essa é uma função dos pais, da escola, do professor de sala de aula, do especialista em educação física? A prática das atividades esportivas é suficiente para garantir uma boa postura? As crianças aprendem observando o corpo e as atitudes do adulto? Existe uma necessidade de fazer uma comunicação maior, né? De poder organizar todo o pensamento, né, numa comunicação que chegue no pai, na mãe, na avó, no avô, no tio, no professor de educação física, no professor de música, no médico, no psicólogo, quer dizer, que a gente consiga, numa linguagem, atingir os adultos, né? E na minha prática em consultório, eu falo praticamente individualmente com cada família, sobre cada criança, né? Na escola já é uma possibilidade de falar com grupos maiores. O livro pretende atingir mais gente, né? E facilitar a educação das crianças e dos adolescentes. Não só do ponto de vista corporal, né? O corpo é o meu caminho, é a minha mídia, vamos dizer assim, né? É o meu assunto, mas a ideia é ter dicas, informações preciosas e realmente poder engajar os pais, os adultos, nessa linguagem que é tão importante para as crianças. Enquanto as mãos e o olhar estão presos a um tablet por longos períodos, o corpo também sofre prejuízos. O baixo gasto calórico, pela característica sedentária da atividade, por si só já deveria justificar a restrição de tempo de uso. Isso sem falar nos inúmeros danos do ponto de vista postural. Ao observarmos uma criança jogando, tem-se a impressão de que ela esqueceu que tem um corpo. Posições inadequadas são mantidas por longos períodos sem alternância. Há quem jogue deitado na cama ou jogado de lado no sofá, a maioria utiliza a posição sentada e muito mal sentada, sem apoio nos pés, sem o apoio dos pés no chão, sem o apoio adequado para a pelve e para as costas. Muitos jovens realizam o dever de casa sentados na cama, de pernas cruzadas, utilizando notebooks. Nessa posição, a postura se desorganiza num enrolamento da coluna vertebral e na projeção da cabeça para frente. Hoje observa-se um aumento do número de crianças com queixas de dor de cabeça. Provavelmente entre os fatores causais está a má postura. Para mim, a questão postural tem uma relevância imensa, senão eu não escreveria um livro sobre isso. Só que a postura não é algo engessado e bonitinho e correto o tempo inteiro. A postura faz parte da expressão do corpo das crianças e dos adolescentes. Então a gente não pode imaginar que eles vão se sentar corretamente 4, 5 horas, né, ao longo de 4 horas que eles vão se sentar, eles vão se perder e se achar. Então eu sou a favor deste jogo, da postura ruim e da postura boa, da postura ruim e da postura boa. Mas o que acontece hoje? Ninguém sabe como ensinar a postura boa. A gente fala, senta direito, mas o que quer dizer senta direito? Se a gente, como adulto, não sabe e está mal sentado. Então, eu acho que assim, o que o livro está trazendo, e é muito importante, é que a gente faça esse jogo
e eu faço mímica com as crianças. Eu entro e falo, ó, agora vamos fazer a pior postura para estudar, pior postura para comer, vamos fazer tudo errado. E daquela brincadeira, a gente já começa uma crítica, um olhar sobre si mesmo. A gente fala, opa, estou fazendo tudo errado, né? E aí a gente vai buscar, junto com as crianças e com os adolescentes, possibilidades de se sentar direito, de se colocar de frente para o estudo, para o livro, para a folha, de se colocar de frente para o prato de comida, né? Para a escrita. Como que eu posso estar aqui, né? Ou comendo, ou escrevendo, ou aqui, ou aqui, ou aqui, né? Existe, de fato, uma posição no corpo que ela é melhor e que ela diz respeito ao eixo central do seu corpo. O eixo do seu corpo tem que estar de frente para a sua ação. Seja ela andar a cavalo, dirigir, comer, escrever, é de frente. E quando a gente vira, a gente torce, e a frente se torce para um outro objeto. Agora, se eu estou despencado e caído, e já não sei mais onde é a minha frente, onde é atrás, isto vai refletir na letra. Porque a letra, no papel, o número, a letra, ela é uma representação da experiência motora global. Eu me organizo aqui nesse espaço, e porque eu me organizo nesse espaço, eu me organizo numa folha menor de papel.